Fala galera, beleza? Fernando Paiva por aqui, Ferpa Games na área, e vamos continuar aí no desenvolvimento do nosso game, o Pong, que nós já vamos entrar aí na sétima aula hoje, e vamos desenvolver um HUD. Um HUD, pessoal, nada mais é do que um Heads Up Display, ou seja, uma tela que fica por cima da outra. E nós vamos usar essa técnica para exibir aí o nosso score na nossa arena, que nós já desenvolvemos aí. Já temos o game funcionando, tudo funcionando até aqui. Já mostrei para vocês, o projeto todo já está no GitHub, depois vocês atualizem o GitHub de vocês. E o que nós vamos fazer hoje, seguindo aí o padrão que nós já usamos, é o HUD Score Model, HUD Score View e HUD Score View Controller, usando todo o nosso sistema de programação orientada a objetos, usando a GDScript do Godot. E pessoal, já vou pedir para vocês deixar o like aí, curtir, comentar, compartilhar, fortalecer o canal, para que nós possamos aí criar um grande canal de desenvolvimento de jogos juntos. Bacana? Então, bora começar a desenvolver esse HUD. Já vamos vir aqui na pasta Model e criar o nosso script de Model, que vai se chamar HUD Score Model, usando as convenções da Godot, sempre, tá, pessoal? HUD Score Model. E aqui ele vai ser um resource. E o nome da classe será o class name HUD Score Model. Nós já vamos criar aqui também a nossa constante de log. E vamos também criar toda a estrutura do nosso resource nessa classe, todo o nosso model, tá? Class name log. E aqui nós colocamos o nome da nossa classe. E aqui vamos criar as seguintes variáveis: var player score, que será um int, que será igual a 0, var ia score, que será um int igual a 0. Vamos também criar um current level, que será o int, que é igual a 1, level 1. E vamos criar também um var message, que é igual, dois pontos, string, que é igual a empty. Aqui nós vamos criar alguns métodos. Esses métodos vão trabalhar com o nosso model. Nós vamos criar primeiro um update de score. Func player update score. Ele receberá o score int e ele será um void. E ele fará o seguinte: ele vai dizer que player score é igual a score. Ele vai atualizar. São métodos de atualização do nosso score. Vamos fazer também para IA. Então, vou copiar esse método aqui e vou colocar ele aqui, ao invés de player update, será IA update. E aqui ele vai receber IA score. IA score. Bacana? Vamos também criar um método de func update level, que vai receber level, dois pontos int void current level é igual a level. E vamos criar também um para atualizar a mensagem. Func set message, define a mensagem, message string, será uma string. Vocês percebam, pessoal, que eu sempre tipo tudo. Eu coloco tipagem em tudo. Eu nunca coloco uma variável solta sem tipar. Tá? Então, eu coloco a variável e tipo ela. Para quê? Para evitar erros no sistema. E eu consiga fazer logs que realmente me informem o que está acontecendo com o sistema. Então, procurem sempre tipar.
as variáveis, os métodos de vocês. Por exemplo, eu tenho aqui ó, o update level, void. Por quê? Por que void? Porque ele não retorna nada. Eu tenho aqui message, string. Então ele está recebendo uma string, ele não vai receber um inteiro ou um float. Então eu sempre tipo as minhas variáveis e os meus métodos. E recomendo que vocês trabalhem assim também, porque isso evita muitos problemas para vocês, do sistema de vocês receberem coisas que não devem receber e fica mais fácil de logar. Ao invés de message, vou receber MSG, tá? E vamos criar um reset. Vamos criar um reset, que será um void, um void. E aqui nós vamos limpar tudo. Layer score é igual a zero, IA score igual a zero, e message é igual a vazio. Bacana que nós limpamos tudo. Bom, então esse é o nosso módulo. Eu acredito que esteja tudo certo. E agora nós vamos partir para a nossa view. Vamos criar a nossa view aí, que é a cena que nós vamos usar. E já definir tudo para deixar pronto para colocar na nossa arena. E para criar o nosso HUD, nós vamos vir aqui, ó, Scene, New Scene. E aqui, ó, Other Node. Vamos criar um Canvas Layer. Canvas Layer, que é esse componente aqui. Nós vamos criar a nossa cena com ele, tá? E aqui nós já vamos dar o nome para ele de HUD Score View. E vamos salvar essa cena. Views, nós salvamos em Views. E HUD Score View, criamos a pasta. HUD Score View. Ok? Salvamos a nossa cena. Aqui, quando vocês adicionarem, não vai ter nada. E nós vamos começar a montar essa cena. E vamos montar ela aqui passo a passo. Para nossa cena, o que que eu vou fazer? Eu vou criar, primeira coisa, eu vou criar um margin container e eu vou colocar aqui como filhos desse margin container um hbox container. Hbox container. Esse hbox container vai ser onde vamos adicionar aqui os nossos score. Então eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui e adiciono um vbox container, que ele é na vertical, e vou acrescentar aqui um outro vbox container. Vou fazer o seguinte, eu não vou fazer nem isso, tá? Vou deixar só esse mesmo. Esse box container vai ser vbox layer. E aí depois nós vamos duplicar isso daqui para criar o vbox IA, tá? Então vamos adicionar aqui um label, componente label. E aí, o que que nós vamos fazer? Vamos dar um nome para ele. Label Player Title. Label Player Title. E aqui eu vou duplicar esse label para adiantar, para o vídeo não ficar longo, tá? Player Score. Então, criamos aqui Label Player Title, Label Player Score. No Label Player Score, eu já vou colocar aqui 0. E vou colocar aqui Player no Label Player Title. Aqui no Label Player Score, eu vou aumentar um pouco isso daqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, Label Settings, e vou acrescentar aqui, ó, Label Settings. Clico nele e venho em Fonte. Fonte aqui eu vou deixar vazio, porque eu não tenho nenhuma fonte, eu não baixei nenhuma fonte. Mas se vocês quiserem usar a fonte de vocês aí, vocês podem. E vou aumentar isso aqui um pouco. Vou colocar isso aqui, tamanho 24. 32. Deixar um pouco maior assim, para ficar bacana, tá? Vou alinhar isso aqui no centro. Venho aqui de novo, clico aqui e vou colocar isso aqui no centro. Tá? Então, player aqui, 0. E agora o que que eu faço? Eu duplico isso daqui. E aí eu já tenho lá a IA.
Então aqui eu mudo para AI, e eu posso colocar aqui também 0 e deixo tudo pronto. Aqui no meio eu posso colocar um VLabel aqui, posso fazer isso daqui, criar isso daqui e colocar ele no meio. E aqui vai ficar o VBox Level. VBox Level. E aqui nós vamos ter o level. E aqui a gente faz o seguinte: level. E aqui colocamos 1. Então eu tenho player, level 1, AI. Tá? Agora, o que eu preciso fazer? Eu vou fechar esse cascade aqui e vou colocar aqui mais um componente label, que vai ser o nosso message. Então, label message. Esse label message vai aparecer lá quem ganhou, quem perdeu, tá? Basicamente é isso. Então, vamos fazer o seguinte com ele. Nós precisamos alinhá-lo. Percebe que ele está aqui em cima? Ele está em cima de tudo aqui. Então, precisamos colocar ele no fundo. E para deixar tudo mais organizado, nós podemos vir aqui, ó, margin container, e adicionar mais um VBox, que é um VBox principal. E aí, a gente pega o HBox container, o VBox container e arrastamos para dentro dele. Pronto, aqui vai estar tudo organizado. Pessoal, eu sempre oriento a trabalhar com os layouts da Godot, porque assim, qualquer tamanho de tela, vai tudo se encaixar, vai tudo funcionar, tá? Então, aqui eu vou colocar message, para que fique organizado e eu saber o que cada coisa aqui vai receber. O que podemos fazer aqui também é adicionar aqui, nesse VBox, em cada box desse daqui, nós colocar, deixa eu mudar isso aqui, esse aqui é o VBox AI. Então, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos colocar aqui um componente chamado vertical vSeparator. vSeparator para ficar legal. E aí colocamos ele aqui, ó, no meio aqui, e aqui duplicamos também. E colocamos no meio aqui, para ele ficar bonitinho aqui, tá vendo? Então ele fica divididinho aqui, ó. Fica bem legal, fica bem bonitinho. Pessoal, a gente não está focando muito em layout, tá? Mas é assim que vocês constroem os layouts de vocês. Das telas de vocês aí, de telas de menu, telas de exibição. É assim que funciona. É criando os HUD. Bacana? Uma outra coisa que eu vou fazer aqui também é colocar esse message para exibir no centro. O que eu faço? Eu venho aqui em Label, Horizontal Align e coloco Center. Pronto, tá lá. Vai ficar aqui bonitinho no canto. Tipo um placar de jogo de futebol, essas coisas. Vai ficar nesse estilo aqui. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou nomear, eu vou dar aqui os IDs. Então eu seleciono aqui e coloco Access Unix, Access as Unique Name. Venho aqui no VBox Level também, Access Unique Name. Aqui ele está dando erro porque ele está dizendo que já tem Unique Name. O que eu preciso fazer então? Aqui é Label, Title, Level, Title. Aqui é a mesma coisa. Label, Level, Score. Agora não dá mais erro. Por quê? Porque eu estava tentando dar um ID para coisa que já existe, então ele não permite. Se já existe, ele não permite criar novo. Por isso que chama Unique Name, porque é um nome único dentro dessa cena. Então aqui Label AI Title. Aqui é a mesma coisa. Label AI Score. Bacana? Agora sim. Agora conseguimos dar ID para elas e eu consigo acessar de qualquer lugar. Temos aqui e agora falta no Message. Access as a Unique Name Message. Bacana? Então, tudo com ID aqui, já está tudo certo. E agora vamos criar o controlador disso daqui.
Seleciono aqui o nó principal e venho na pasta Controller, Core Controllers, HUD View, HUD Score View, Underline Controller. E aqui criamos o nosso controlador. Já está aqui o nosso controlador. O que nós vamos fazer aqui? Podemos criar uma class name para isso daqui. Então, vai ser class name HUD Score View Controller, que é o controlador da view HUD Score. E agora a nossa constante de log, const, class name log é igual, e aqui HUD Score View Controller. Pronto. E vamos começar aqui já colocando o nosso objeto. Var model é igual a HUD. Vamos tipar antes. Var model HUD score model é igual score model, opa, HUD score model ponto new. Criamos o objeto aqui e aqui com esse objeto criado podemos trabalhar tudo dentro dessa classe tranquilamente aí usando o nosso modelo. Agora eu vou arrastar os componentes para cá, seleciono, venho selecionando todos os componentes que eu vou precisar aqui, e aí eu arrasto tudo para cá, seguro o Ctrl e solto. Bacana? Pronto, tudo aí já funcionando. E vamos criar aqui a função ready. Func ready. E já vamos colocar um print log nela. Print log manager, print log, class name. Vamos aqui a linha, print log manager, ponto, log type, ponto, info. E vamos criar o nosso ready. Tá aí, criamos o nosso ready. E dentro do ready, nós vamos também já começar depois fazer a conexão de sinais e tudo, tá? Aqui vamos criar a função de connect signals para esse controlador nosso. Vai ser um void. E aqui nós temos o signal bus. Signal bus. Ponto score view controller on void score. On point scored. Copiamos o nome desse método e já vamos criar ele aqui, assinar ele aqui. E ele vai receber o player ID, 2.int, score, 2.int. Ponto connect. Faltou o ponto connect aqui. E aqui nós colocamos o connect signals para adicionar os nossos sinais. E falta mais sinais aqui para a gente colocar também. Nós vamos colocar aqui signal bus, ponto, game view controller, game over ponto connect com game over. Game over. E vamos assinar esse método aqui também. O nosso game over vai receber o winner ID, que é o vencedor. Void. Bacana? Bom, e aí falta mais dois sinais ainda, que é o round reset, signal bus, ponto game view controller, round reset, ponto connect. E o nome desse método vai ser onRoundReset.
e aqui assinamos ele. O run, esse método não recebe nada. O que nós fazemos? Nós vamos aqui dar um reset. Set message vazio e update. E vamos aqui fazer um update display. Esse update display é um método que nós precisamos criar. E já vamos criar esse método aqui. Vai ser um void também. Vamos assinar ele aqui. Depois a gente vem mexendo com ele. E vamos precisar também de um último método aqui. O reset HUD. Reset HUD. Ele vai limpar todo o nosso HUD. Vai ser um model.reset. E vai ser um update display. E aqui colocamos um print log. E aqui vai ser um HUD reset. Apenas isso. Ah, e vamos também precisar de um novo método aqui, que é o onChange, onLevelChange, que ele vai receber new level, os pontos int void. E aqui ele vai trocar o level. O que ele vai fazer? Ele vai fazer model.update level, new level, vai passar o new level, e ele vai fazer a update display. E aqui precisamos também de um print log para saber se isso está trocando realmente de level. Aqui fazemos o seguinte. Level update. Update to. Vou colocar aqui update to. Mais str new level. E esse level aqui ele vai tratar de ir trocando o número dos levels lá, para deixando mais difícil, mais fácil e tudo mais, tá? Aqui precisamos implementar então o update display, o game over. Vamos implementar antes o game over aqui. O game over, if winner id é igual, se ele for igual pedal base controller ponto player id pass. Vamos só assinar isso aqui agora. E nós vamos fazer aqui também o if winner id igual pedal controller.iaid pass. Ou podemos fazer o seguinte, até mudar essa lógica aqui, porque se não for o player id, então é a IA. E aí o que nós podemos fazer? Model.set message IA wins. E aqui model.set message player wins. E aí no final, o que nós fazemos? Podemos aqui colocar um update display e um print log. Vamos copiar um print log aqui para agilizar essa parte. Aqui nós fazemos o seguinte. Podemos colocar aqui game over display, game over display, mais str winner id. Então esse é o nosso método game over. Agora vamos ao onPoint scored. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos usar praticamente a mesma lógica aqui. Pegar isso daqui, copiar.
para facilitar, acelerar o desenvolvimento. E vamos colocar model.update player score else model.ia update score, que é o score. Tá dando um erro aqui. Aqui é player ID. E aí nós fazemos o seguinte, um update display. E vamos colocar aqui também um print log, para que a gente possa verificar os logs. E aqui nós vamos fazer o seguinte, aqui, score, vamos colocar aqui a primeira mensagem, score updated, colocar aqui ID, e aqui vai ser o player ID, mais aqui a gente coloca um padding, mais, e aqui nós colocamos o score, mais str de score. Então aqui também nós já temos o onPointScore. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se está tudo certo. Ready, Connect Signals. Connect Signals está faltando um sinal, que é signal bus.level manager signal level change. Connect on level change. Deixa eu ver aqui, on level change. Já temos declarado ele aqui. Então é esse método aqui que nós precisamos. Agora vamos implementar o update display. O update display, vamos fazer o seguinte, label player score, label player score, label, aqui é label, temos que atualizar lá o nome, aqui label, cadê? Aqui, label, player score, aqui também, label, nome errado aqui, tá pessoal? O nome tem que estar correto, label, certo. E aqui nós mudamos tudo para label. Label. Vamos fazer o seguinte, vamos apagar isso daqui e vamos arrastar novamente para facilitar. Marcamos aqui, selecionamos os que nós precisamos e aqui arrastamos. E aí facilita. Label, cadê? Aqui, label player score, test. E nós estamos trabalhando com componente, tá? str model.player score. E agora vamos fazer isso para os outros componentes. Vamos fazer aqui label IA score. E aqui ele recebe model IA score. Depois nós temos o level. Level, level. Opa. Aqui está errado, não é score, aqui é label level só. Não faz sentido ter label level score, né? Porque o level não é um score. Então, como nós duplicamos, então precisamos fazer essa mudança aqui. E aqui em cima eu preciso mudar também. Aqui. Vamos manter aqui label level e tira o score.
E agora, label level. Então, nós temos aqui o player score, IA score, player score. Aqui vai ser model current level. E aqui vai ser label message. E aqui vai ser model message. Bom, aparentemente está tudo certo. Nós terminamos aqui o nosso controller da nossa view, da nossa cena. Vamos conferir aqui se está tudo certo. Aparentemente está tudo certo. E agora que nós fizemos tudo aqui, pessoal, o que nós precisamos fazer? Nós vamos lá na nossa Game View, que é a nossa arena, e vamos colocar aqui o nosso score. O que eu vou fazer? Eu venho no nó principal e adiciono aqui o HUD Score View. Pronto, tá aí. Agora, o que eu faço? Eu dou um Access as Unique Name e eu não preciso desenvolver nada aqui. Não preciso nem arrastar. Se eu quiser arrastar aqui, eu posso, mas não preciso, tá? Por que eu não preciso? Porque todos os sinais já estão conectados. Então, através dos sinais, ele vai atualizar imediatamente. Vamos testar? Então, eu não preciso implementar nada. Vocês verem que tudo que eu fiz, toda a conexão que eu fiz, criando os modules, criando os controllers, criando as views, centralizando as responsabilidades, agora, eu chegando quase no final do sistema, quase no desenvolvimento do nosso game, eu já não preciso desenvolver tanto, não preciso escrever tanto, porque já está basicamente tudo pronto, desacoplado. O que vai acontecer? Quando eu executar o jogo, ele já vai começar a atualizar automático o score. Por quê? Porque eu deixei tudo desacoplado. Vamos testar. Ó, tá aqui o nosso score. Eu vou deixar a IA marcar um ponto. Tá lá, IA marcou 1. Vamos ver aqui, agora eu preciso marcar um ponto. Vamos ver aqui, vou marcar, a IA não permitiu. Vamos ver aqui se eu consigo marcar um ponto. Olha lá, marquei um ponto. Então, aqui, por isso que eu sempre falo, usando programação orientada a objetos e definindo as responsabilidades, eu vou escrever menos e eu vou ter um código mais organizado. Aqui já está funcionando. Ó. A IA está marcando pontos, eu estou marcando pontos, então já está funcionando. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou subir o projeto todo para o GitHub comentado. Baixem aí, atualizem, curtem, comentam, compartilhem, deixem nos comentários aí se vocês têm dúvidas, se vocês estão entendendo aí o desenvolvimento, o porquê de usar orientação a objetos junto com a Godot, o tanto que facilita, se realmente vocês veem diferença no desenvolvimento. Bacana? Abraço, até mais.